E o Ministério Público Federal aqui de São Paulo enviou um ofício ao governador João Dória para obter esclarecimento sobre um acordo firmado entre a gestão do Estado e empresas de telefonia celular para a liberação de dados do Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo, com a finalidade de monitorar a circulação de pessoas aqui no Estado durante a quarentena. O documento, assinado pelo Procurador da República Bruno Costa Magalhães em regime de plantão, tem o objetivo, aspas, de analisar se há potencial violação de direitos fundamentais da pessoa humana na execução do referido acordo, considerando que ele pode dar ensejo à mitigação do direito de intimidade e do direito de reunião, que, como sabido, não está ao alcance do poder normativo dos governos estaduais. O ofício estabelece prazo para que o governador de São Paulo envie cópias dos termos do acordo e indique a especificação, aí estamos falando de nome, versão e desenvolvimento do software, né, utilizado para o processamento dos dados, e esclareça quais informações estão sendo encaminhadas pelas operadoras no cumprimento dos referidos acordos. O que acontece aqui, meu caro Augusto Nunes? A gente está falando daquele monitoramento que o governo de São Paulo está fazendo com as 4 grandes empresas de telefonia celular. Todo mundo que nos assiste aqui e tem um celular à mão, seguramente tem um celular de uma dessas 4 companhias, e elas estão enviando dados, que são dados recolhidos a partir das antenas. Então, cada vez que você se desloca, né, entre uma antena e outra, o que acontece? Aparece lá que você não está, entre aspas, cumprindo a sua quarentena. E aí, eu já fiz essa crítica aqui em outros programas, vocês também, mas eu acho que vale a pena a gente repisar, porque agora é o Ministério Público, como eu li há pouco, que está enviando um ofício ao governador para pedir esclarecimentos sobre alguns dados. Que tipo de software é esse que está sendo usado para recolher esses dados? Como é que está sendo processado? Como essas informações estão sendo processadas? Afinal de contas, temos o direito de ir e vir, né? Temos as nossas liberdades individuais. Nós vamos ser monitorados a partir de agora para saber se 47, 48, 50% da população está em casa, Augusto? Olha, o governador João Dória afirma que esse é o único dado que interessa a ele, saber quantas pessoas estão circulando ou não, para ter a taxa, né, ao índice de confinamento real. Eu acredito no governador, ele quer saber se só esse dado interessa. Eu acredito na honradez dele, sem problema nenhum. O que me assusta é o poder, que eu não sabia disso, é o poder que tem as telefônicas de intrusão na sua vida. Eu não sabia que chegava tanto. Eles podem, a partir daí, fazer o que quiserem. E como é que fica isso? Isso aí é inconstitucional. Como é que eles chegaram a tanto? Como é que as telefônicas podem agora fazer isso? Eles podem desempenhar o papel, como estavam dizendo aí, do grande irmão, do George Orwell, muito bem descrito pelo Zé Maria. Então é isso que não pode. Acabamos de descobrir um poder desconhecido de empresas que nós nem sabemos quem dirige. Isso é que tem que ser, esse mal tem que ser cortado pela raiz. A contagem de quem está fora da quarentena, dentro da quarentena, eu acho que se torna secundária diante de um negócio, de uma constatação muito mais grave, que é a perda da privacidade que nós podemos sofrer se as empresas de telefonia mantiverem esse direito, entre aspas, de interferir na nossa vida. Zé Maria Trindade. No livro 1984 eram as teletelas, nem existia televisão. O autor, um jornalista, ele previu isso, né? As teletelas que observavam, elas transmitiam imagem, né, para o dono da casa e ao mesmo tempo fiscalizavam os donos da casa. Olha, o grande argumento deste acompanhamento, vamos dizer assim, sendo bem generoso, é de que não se trata de quebra de sigilo e nem de invasão individual, né? São dados, vamos dizer assim, coletivos, né, de aproximação de celular e não de pessoas.
Mas é evidente que se trata de um acompanhamento de pessoas. Essas pessoas formam o coletivo. E isso denuncia que essas empresas detêm informações importantes a nosso respeito. Onde nós vamos, qual é a nossa rotina, o que fazemos. Essas empresas têm isso. E o que elas fazem com esse dado. Eu já disse aqui de que a grande batalha e a grande disputa do presente e do futuro é por dados. O domínio se dá através de dados. Guerras, de ocupação, de território, isso já era. Para quê? Se você ocupa um terreno através de dados, deixa a pessoa lá e você domina através da tecnologia e de dados. De novo, o presidente Jair Bolsonaro não aceitou que o Ministério das Comunicações, de Ciência, Tecnologia e Comunicações, fizesse esse acompanhamento. Ele disse não, né? E o governo de São Paulo está fazendo esse acompanhamento e agora tem que prestar esclarecimentos. E depois é o presidente Jair Bolsonaro, que é o ditador, que é o concentrador, que é o fiscalizador, né? É evidente que se trata de uma fiscalização pessoal e imprópria, segundo a Constituição. Todas as constituições brasileiras recepcionaram a ideia da individualidade. Desde a bilhetes, aquelas cartas antigas, que eram os únicos meios de comunicação, as cartas, né? Até hoje, todos os meios de comunicação. Acontece o seguinte, que a tecnologia vai muito na frente da lei. Eu acho que é um desafio agora da legislação de regulamentar, né, de definir o que pode e o que não pode. E é até burro, que as pessoas podem simplesmente deixar o celular em casa e ir nos lugares, né?